Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma reflexão do meio-dia. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos transmitindo pela minha página no Facebook, Comunidade Bíblica Online, onde eu convido você para seguir. Então vai lá na Comunidade Bíblica Online. Como é que você faz para entrar? Se você não sabe como entrar, digita Comunidade Bíblica Online, que você vai chegar à nossa página lá, aqui no Facebook. Então, boa tarde aos irmãos, boa tarde ao Ian, boa tarde a todos. Vamos aí. Hoje nós vamos continuar com a nossa série, contextualizando a fé neotestamentária. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica da fé. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha visto. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Graça e paz, meu irmão Robson, querido, amado, muito amigo. Deus abençoe a irmã Jaqueline, a Amanda, o imperador. Hoje nós vamos continuar com a série. Lembrando que nós estamos também com uma série importantíssima no Instagram, quarta às 16 horas e sexta às 18 horas, sobre discipulado segundo Jesus Cristo. Você não pode perder. E se você perdeu a primeira, está lá no nosso canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Uma reflexão importantíssima. Roberta, Deus abençoe você e sua família, né? Deus abençoe em nome de Jesus. São pessoas que já são muito queridas, muito amadas por nós. Então hoje nós vamos falar dentro da série, contextualizando, porque muitas vezes eu sempre na igreja prego em série. Por quê? Porque às vezes nós abordamos um assunto, mas abordamos um assunto por cima, na superficialidade. Não abordamos o assunto nos seus vários aspectos. E quando a gente prega em série,
a gente começa a abordar o máximo possível daquele assunto. Então, o nosso assunto é fé. E quais são os ensinos desta fé que foi manifesta nos dias de Jesus, que agradou a Jesus? Dom-lhe, Deus abençoe. Deus abençoe, como vocês me fazem felizes. A presença de vocês ilustra, abrilhanta, abençoa a minha vida. E então nós estamos estudando sobre a fé e como ela vai fazer diferença, como nós podemos utilizar, como essa fé pode se desenvolver em nós e nós podemos utilizá-la para uma abordagem com Jesus Cristo. Então nós já vimos a fé da mulher cananeia, nós já vimos a fé do centurião romano, e hoje nós vamos ver a fé do cego Bartimeu, certo? Então hoje nós vamos abordar o aspecto da dinâmica da fé. É que a fé nos põe em movimento, é que a fé nos leva a agir, assim como a fé do centurião reconhecia a autoridade, assim como a fé da mulher cananeia reconhecia sua indignidade. A fé deste homem nos ensina a questão da dinâmica da fé, que a fé nos põe em ação, que a fé não nos deixa inerte. Então a história é que Jesus vai saindo de Jericó, e com ele uma grande multidão e um cego Bartimeu que estava sentado. Veja que toda pessoa cega, ela não tem dinamicidade, ela fica geralmente sentada e ela é guiada por outros até o local onde ela vai esmolar e depois ela é conduzida de novo para casa. Então Bartimeu foi levado por alguém para esmolar, porque ele dependia da caridade dos outros para sobreviver. E ouvindo que era Jesus de Nazaré que passava, clamou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E hoje nós vamos entrar direto no assunto. Então nós abordaremos a dinâmica da fé, certo? Então Jesus está saindo de onde? De Jericó. E quando ele sai de Jericó com uma grande multidão, tem Bartimeu. Bartimeu, segundo o léxico do Strong, quer dizer imundo, possivelmente porque a doença nos olhos, a cegueira, deve ter sido uma cegueira daquela que causava, que era purulenta, cheia de coisas que o tornavam impuro. Ele estava sentado junto do caminho mendigando. Como era esse homem? Esse homem era alguém que era conduzido por pessoas, como eu já disse, colocado em um local que se achava estratégico, não por ele, porque viviam por ele, certo? Decidiam por ele, e ele dependia da boa vontade de terceiros. Ele tinha limitações. E a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que a fé dinâmica, ela nos faz superar as limitações. Então, reduzindo, sendo bem enxuto no texto, a fé nos faz superar limitações. A fé nos faz superar limitações. Bartimeu
até aquele dia estava limitado pela sua cegueira. Até aquele dia ele era conduzido pelas mãos de terceiro. Até aquele dia ele era objetificado, talvez pela família, para esmolar. Até aquele dia, Bartimeu dependia da boa vontade, da generosidade, da caridade de terceiros. E às vezes a gente se pergunta, por que Deus deixa a gente nesta situação? Por que Deus permite que uma pessoa nasça ou se torne cega e fique numa situação de prostração, de inércia, que fique sentado à beira do caminho esperando, com a mão estendida ou com o prato estendido, que tenha que estar num estado de humilhação, porque Deus deseja testar a minha vida e a sua, porque Deus deseja testar os transeuntes, porque Deus deseja testar aqueles que estão passando, porque esse tipo de gente é gente invisível, é gente que o povo geralmente não aborda, é gente que a pessoa dá uma esmola quando toca o coração, é gente que mexe com a gente, é gente que uns passam e são insensíveis e indiferentes, mas é Deus nos chamando à sensibilidade, é Deus nos chamando a não passarmos, é Deus nos chamando a olharmos para aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós. Então até aquele dia o Bartimeu era alguém que dependia de terceiros. Porque até que a fé se torne dinâmica, porque Bartimeu tinha uma fé dinâmica, mas esta fé estava silenciada, aquietada. Por quê? Porque ainda não tinha passado alguém capaz de despertar esta fé. O culto, como ele era imundo, não podia. As pregações não tinham sido suficientes, os exemplos das pessoas não tinham sido suficientes. Mas eis que um dia passa Jesus. E você vai ver que esse texto é um texto dinâmico. Jesus não está parado, ele não está numa casa, como no caso dos 4. Jesus está passando. É agora ou nunca. É a chance. Jesus não está parado, não veio ali para ficar. Ele está passando. E Jesus vai para Jerusalém. Então esta é a chance de participar, o irmão Fabiano, a irmã Kelly, Deus os abençoe, a família toda, Deus abençoe poderosamente. Então o que acontece? Primeira lição, certo? Que nós já vimos, é que a fé nos põe em movimento. Aí Jesus passa e Bartimeu, ele agora é despertado. Ele agora não consegue mais ficar parado. Ele agora não se acha, eu sou um cego e cego para sempre. Eu não tenho jeito. E ele descobre que chegou a sua hora. Então fé é isso. Fé dinâmica é quando a gente descobre
por Jesus Cristo, que a fé, ela é uma oportunidade que nós temos na vida de estarmos com Deus, de estarmos segundo a vontade de Deus. Então, o que acontece? Quando Jesus passa, Bartimeu ouve o barulho da multidão. E no outro texto ele pergunta quem passa. E ouvindo que era Jesus de Nazaré que passava, começou a clamar. Então Jesus foi suficiente, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Quando aquele homem ouve sobre Jesus, a fé dele nasce no coração dele uma esperança. Mas era a última vez, era a última chance, porque Jesus estava a caminho de Jerusalém e nunca mais voltaria para aquele lugar. Então era agora ou nunca. Então a fé verdadeira, a fé dinâmica é aquela que não deixa passar. Isso, Deus abençoe. Então, a fé verdadeira é aquela que não desperdiça as oportunidades, porque sabe que pode ser a última. Então, fé verdadeira é aquela que não desperdiça a oportunidade, porque sabe que pode ser a única. Então, nós já vimos que Jesus está em movimento, Jesus está andando, ele está saindo de Jerusalém, de Jericó, caminhando para Jerusalém. E aí Bartimeu começa a clamar. Ele está sentado. Ele está ali. Há uma grande multidão seguindo a Jesus Cristo. E ele começa a dizer: tem misericórdia de mim. A verdadeira fé é uma fé que nos leva a clamar. A verdadeira fé é uma fé que nos leva não só a clamar, mas a clamar da maneira certa. Ele sabe que não tem direito algum. A vida inteira Bartimeu dependeu da misericórdia dos outros. A vida inteira foi uma escola de preparação para aquele momento. E eu quero dizer a você que me ouve hoje, que a vida inteira é uma preparação para os grandes momentos da existência. Eu vou lhe dizer de novo, a vida inteira é uma grande preparação para os grandes momentos da existência. Desde que Bartimeu começou a depender dos outros, a depender da misericórdia dos outros, a depender da caridade dos outros, é bem provável que no começo ele tenha se sentido ruim, mal, ficado de mal com a vida, mas com o tempo ele vai se acostumando e ele sabe que até então não há jeito. Então ele vai aprendendo que cada mão estendida é uma bênção de Deus. Ele vai reconhecendo suas limitações. E aí agora ele clama. Porque um dos grandes problemas é que nós não reconhecemos as nossas limitações.
é que nós achamos que nós somos ilimitados e superpoderosos. E nós não sabemos que em várias áreas da vida nós estamos igual a Bartimeu, sentados, dependendo de terceiros, dependendo da boa vontade, sendo anônimos. E aí o que acontece? Agora Bartimeu grita. Agora Jesus, ele inspira. É por isso, irmãos, que as nossas pregações, os nossos estudos, as nossas conversas, os nossos louvores, tem que ter Jesus como centro. Nós temos que evidenciar a centralidade de Jesus Cristo. Por quê? Porque é o único capaz de despertar fé. É o único capaz de pôr quem está sentado em movimento. E aí Bartimeu agora começa a sua ação, sua fé é uma fé dinâmica. Jesus está passando, ele sabe que se não gritar e gritar muito, ele já sabe das dificuldades, ele sabe o que é enfrentar dificuldades. Porque às vezes a gente não sabe que Deus, quando permite que enfrentemos dificuldades, está nos treinando para a vida. Bartimeu agora é diferente de todos os que ali estão. Os que ali estão vendo tudo. Os que ali estão sabem que se não for aqui, podem tentar encontrar Jesus lá na frente. Mas Bartimeu sabe uma coisa, eu tenho que gritar a plenos pulmões, porque tem que ser aqui. Eu não tenho condição de ir lá, tem que ser aqui. E a fé de Bartimeu é colocada agora, certo? E ele clama, tem miséria. Primeiro ele diz, filho de Davi. Ele crê que Jesus Cristo é o filho de Davi. Ele manifesta sua fé. Filho de Davi. Coisa que as autoridades religiosas não reconheciam. Coisa que os teólogos da época não entenderam. Mas um cego, que era cego da visão física, mas não era cego do raciocínio, da inteligência. Ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como filho de Davi, Jesus é rei. E como rei, ele diz, eu também sou teu súdito. E como rei, e ele como descendente de Davi, ou como súdito do reino, ele diz, tenha misericórdia de mim. Ou seja, lembra-te deste teu súdito. Lembra-te deste que está sentado, mas não calado. E ele diz, tem misericórdia de mim e me dê o que eu não, e não me dê o que eu mereço. Tenha misericórdia, o que eu mereço é ficar aqui. O que eu mereço é ser punido, porque eu sou imundo. Mas aí ele diz, olha, tenha misericórdia de mim. E o que acontece? Quando esse homem grita, o povo repreende. Sempre aparece alguém para tentar barrar a fé. A verdadeira fé, ela sempre vai encontrar obstáculos. Por isso que ela tem que ser dinâmica. Porque se a fé não aprender a superar os obstáculos, ela não vai ser recompensada. A fé sempre vai ter obstáculos. Então o que acontece? O povo que está ali, que vai andando, manda ele calar-se.
acha que Jesus jamais vai ouvir. Acha que ele está perdendo tempo. Acha que no meio daquela multidão com tanta gente, com tanto tipo de enfermo, com tanto grito, com tanto barulho, como é que Jesus vai ouvir alguém que se encontra sentado, mendigando, que não dá para enxergar, que a multidão está entre ele e o Bartimeu? Então o povo diz, olha, cala-te. O povo repreendia para que se calasse. Então sempre vai ter alguém dizendo, ó, fique quieto, não dá, não adianta, ele não vai ouvir, você é insignificante demais, tem mais gente no caminho. A fé sempre vai encontrar barreiras e dificuldades. Nós sempre vamos encontrar barreiras para seguir a Cristo. Nós sempre vamos encontrar barreira para estudar. Nós sempre vamos encontrar barreiras para desenvolver a nossa fé. Nós sempre vamos encontrar pessoas que não querem saber da nossa fé. E nós temos que ter uma fé que não desiste diante do primeiro obstáculo. Então, aqui agora o povo pede que ele se cale. Mas a resposta dele é essa. Mas, conjunção adversativa, ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu suo muito essa parte, por isso você vai me ver sempre passando aqui o lenço. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava cada vez mais. Então, numa fé dinâmica, quando surgem os obstáculos, essa fé age mais. Esta fé pula mais. Esta fé grita mais. Então a fé me faz enfrentar os obstáculos para vencê-los. Esta fé verdadeira não me deixa parar diante dos obstáculos. Porque assim, vou lhes dar alguns exemplos. Se você estuda, você tem fé, e você conhece colegas que aprendem mais rápido que você, a tendência de muitos é desistir. A verdadeira fé diz assim, olha, se eles têm mais facilidade do que você para aprender, você também pode, só que você vai gastar mais tempo. Então, se ele estuda 20 minutos, você estuda 1 hora. Fé é isso. Se ele trabalha 20 minutos, você trabalha 2 horas. O que ele faz em 10, você faz em 1 dia. Mas faz. Certo? O Bartimeu está aqui, o povo dizendo cala a boca. O povo está repreendendo, porque todo mundo acha que pode repreender quem é simples, quem é deficiente, quem não vê, é muito fácil falar com quem não está nos encarando. E o que acontece? Ele cada vez gritava mais. E como é que tem sido a nossa reação? Porque a reação da fé é superar os obstáculos que vêm. É dizer, eu não sei quanto tempo vou levar, mas que eu vou aprender, vou. É dizer, eu não sei quanto tempo, eu não sei se vai ser diferente entre eu e outros. Mas que eu vou fazer, eu vou. Esse homem está cada vez gritando mais. Tem misericórdia de mim. Ou seja, eu aprendi uma coisa na vida. Que as humilhações, os desafios, me servem de incentivo.
Uma vez eu, quando comecei a ministrar a palavra de Deus, eu sabia que tinha o dom, mas me faltava o conhecimento. O dom eu tinha, mas eu tinha certeza que faltava a capacitação. E aí eu já pregava. E havia um pregador que estudou fora, tinha pai rico, eu nem pai tinha, meu pai tinha ido embora. E aquele pregador, todas as igrejas onde nós passávamos, eu pregava um dia, ele pregava outro. Os irmãos, amigos, diziam assim, pastor Gilberto, o fulano de tal, durante a pregação dele, fez questão de acabar com a sua. Porque ele queria ser o maior e o pessoal gostava de mim, então tinha que primeiro me derrubar. E aí um dia eu fui ter com ele para dizer que não precisava daquilo, porque ele era maior que eu, ele tinha estudado na melhor faculdade da América Latina. E eu não tinha feito na época seminário algum. E ele todo emproado disse, eu tenho a obrigação de refutar você, porque eu sei. Tá bom. Saí de lá, cabisbaixo. E eu fui e eu disse a mim mesmo, eu vou aprender esse negócio. Eu vou aprender esse negócio de teologia. Eu vou estudar. Eu já tenho um chamado, agora precisava do empurrão. E ele me deu um empurrão pensando que eu ia cair para trás, eu fui para frente, porque assim, os empurrões, ao invés de eu cair para trás, eu pulo para frente. E aí eu fui estudar grego, hebraico, teologia. E aí eu aprendi assim, Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz v'hai tohu vavohu v'rosheh arpinei terron verua Elohim merahefet alpinei terron vayomer Elohim Yehyeh haor Yehyeh haor. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí eu aprendi enarque, enrologos, cairologos, em prostonteon, caiteos, enrologos. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí eu fui me especializando. E nunca quis humilhá-lo. Porque a gente aprende para servir melhor. Então, o que acontece? Como é que você tem reagido diante dos obstáculos da vida? Você os usa como incentivo para dizer, não sei, mas vão saber. Como aconteceu com Bartimeu, disseram, cale-se. Ele disse, tenho duas opções, calar ou gritar ainda mais. E qual foi a opção dele? Gritar ainda mais. E qual vai ser a sua opção? Você tem durante a vida toda calado. Você tem durante a vida toda diante dos obstáculos parado. Porque eu conheço um monte de gente que para. Eu sempre digo, tem um monte, José Adolfo, Deus abençoe, Alves, dos santos, eita, tá o nome todinho, é crente. Né? Então o que acontece? Você tem parado diante das adversidades da vida. Como eu digo, muita gente tem construído um monte de alicerce, mas nunca termina uma casa. Você começa uma faculdade, não termina, começa um curso, não termina, começa uma faculdade de teologia, não termina, começa um casamento, não termina, começa um segundo grau, o ensino fundamental, o ensino médio, não termina, começa a aprender uma profissão, não termina. Tem um monte de coisa na sua vida que você não terminou. E a pergunta é, vai continuar assim? Vai continuar jogando dinheiro fora, jogando tempo fora, jogando a vida fora, construindo só alicerce sem nunca ter uma casa? Ou vai fazer como o Bartimeu e usar a dinâmica da fé e dizer, ao invés de parar, quando todos dizem que não, eu vou gritar
ainda mais, porque minha fé está em movimento. Porque minha fé não é uma fé parada. Eu posso estar parado, mas minha fé não. Eu posso ter limitações, mas minha fé não. Eu não posso enxergar, mas eu posso gritar. Então esse texto é tremendo, porque ele diz o seguinte, meu irmão, você não pode fazer determinadas coisas, mas você pode fazer outras. O grande problema é porque nós só colocamos a nossa mente, os nossos recursos e a nossa força naquilo que nós não podemos fazer. E a gente esquece de que o que a gente pode fazer é infinitamente maior do que aquilo que a gente não pode. Ele não podia ver, mas podia ouvir, falar, sentir, gritar. E eu quero dizer para você uma coisa. A fé dinâmica, ela não está posta nas limitações. Mas ela usa os vários dons, ela descobre. Porque você vai ver que se alguém é cego, ele tem um tato mais apurado. O nosso cérebro tem uma capacidade de, quando falta um dos sentidos, ele amplia, potencializa, maximiza os demais. Então agora aquele homem tem um gogó, como nós dizemos, forte. E ele usa, né, o que ele tem. E muitas vezes nós queremos usar o que nós não temos. Nós queremos ter o dom do outro. Você já imaginou se ele tivesse dito, me dá teus olhos, me empresta teus olhos? As pessoas iam dizer, você está doido? Se eu te emprestar meus olhos, eu não enxergo. Mesmo que isso fosse possível. Então não tente usar o que os outros têm, use o que você tem. A verdadeira fé, e eu estou tentando tirar as questões de lições para o pessoal não pensar que a gente está espiritualizando. A verdadeira fé usa o que tem e não o que não tem. Coloca seus esforços, usa aquilo que Deus deu. Sabe que Deus pode ter privado de um, mas que existem outros meios. Que um caminho pode estar fechado, mas que existem tantos caminhos abertos. E como nós temos o hábito de centralizar nossa mente apenas no caminho fechado, nós vemos sempre uma barreira e a nossa tendência é parar. A nossa tendência é desistir. E um dia Deus vai dizer, tinha tanto caminho. Você só olhou para o caminho que estava fechado. Eu coloquei 200 portas e você olhou para a única que estava fechada. Isso não é novidade. Deus colocou centenas, milhares de árvores no jardim. Para qual o homem olhou? Para aquela que estava fechada. Para aquela que Deus disse, não coma. Essa aí não. Então Deus não põe em nós somente limitações. A fé dinâmica, ela descobre que a gente tem outras portas. Que existem outras alternativas, que existem outras opções. E aí o que acontece? A fé desse homem faz Jesus dar um break. Stop. É uma fé que para Jesus Cristo. Nenhuma fé ali foi capaz de parar. Nenhum grito foi sincero o suficiente para fazer o mestre pisar no freio. Mas houve um grito que fez Jesus parar. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama.
Então o que acontece agora? Jesus não pode ir lá onde está o cego por causa da multidão. Mas Jesus sabe que a fé daquele homem é uma fé dinâmica. Então Jesus diz, vamos chamá-lo. Manda ele levantar e vir aqui. Porque Jesus sabe que aquele homem está acostumado a estar parado. Jesus está acostumado, aquele homem está acostumado a viver sentado. Aquele homem precisa agora praticar o levantar-se. E o grande problema é que a gente passa a vida toda do mesmo jeito. A gente não muda. Nós temos muita gente que está dentro da comunidade de fé, que se converteu, mas não muda. A única coisa que mudou foi o entendimento intelectual a respeito da fé, a diferença entre a fé católica e a fé evangélica. E aí ele gostou mais da evangélica. Ele optou por essa, mas nunca mudou nas suas ações, nunca tentou se superar, nunca tentou fazer o que era incapaz. Tem um monte de gente que porque vai cantar, vai pregar, vai trabalhar, vai para uma entrevista de emprego, se treme todo, aí porque se treme todo não vai mais. Desiste. Porque fez uma carreira e não deu certo, não vai mais, desiste. E não tenta, não diz, olha, rapaz, não existe só português, existe veterinário, existe direito, existe tantas portas, e Deus vai dizer, mas você é teimoso, rapaz? Você é teimoso. Você nunca leu Bartimeu? E aí Jesus chamando, disse que eu chamasse o cego. Jesus é tremendo. Jesus manda aquela turma que estava mandando o cego, se cale, repreenda o cego. É a mesma turma que Jesus diz, ó, parei, e agora vocês vão chamar o cego. E a turma diz assim, tem bom ânimo, agora vai todo mundo lá animá-lo. Irmãos, a fé, ela transforma adversários, ela transforma obstáculos em pontes. Vou lhes dizer, a fé dinâmica transforma obstáculo em ponte. A pessoa vai andando e observa que tem uma madeira bem grande e do outro lado tem ainda um riacho. E aí ele olha e diz assim, não vou passar. Mas a fé verdadeira pega a madeira, coloca a madeira sobre o riacho e atravessa. E é isso que esse homem está fazendo aqui agora. Os inimigos agora se tornam os incentivadores. Porque o inimigo de hoje pode ser o incentivador de amanhã. Por isso é que Jesus não deixa que a gente aborreça os inimigos. Porque aquele que te critica hoje, aquele que te persegue hoje, pode ser o teu irmão de amanhã. Pode ser o teu ombro amigo amanhã. Porque a vida muda, meu amigo. Por isso que a fé tem que ser dinâmica, porque a vida muda. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Alguns estudiosos dizem que o Império Romano fazia o seguinte. Ele catalogava aqueles que mendigavam. E para a pessoa mendigar, ela tinha que ter uma capa e uma vasilha dada por Roma. Então aquilo era um meio de sobrevivência. Então isso é o que dizem alguns estudiosos. Que para a pessoa estar na rua pedindo, ela tinha que ter um crachá. Que hoje nós temos assim. Nós temos um monte de gente que pede sem precisar, um monte de gente rica, um monte de gente que abusa de criança. E aí a gente fica, dou ou não dou? Ele vai usar droga com aquilo que eu der? E aí muitas vezes nós não damos, não porque nós não queiramos ajudar, mas porque a gente tem medo de contribuir para pior, de ele juntar de 10 em 10 centavos e comprar droga. À medida que ele faz 10 reais, ele vai comprar droga.
A irmã Ilza tá aí. Deus abençoe a irmã Ilza. Então o que acontece é que os romanos colocavam uma capa, davam uma capa e uma vasilha para a pessoa pedir. E o que acontece? Quando aquele homem se levanta para ter com Jesus, a primeira coisa que ele joga fora é a capa. Como se dissesse assim, rapaz, não vou precisar mais. Como se as pessoas dissessem, rapaz, a tua capa só pode mendigar com esta capa. Esta capa é a tua sobrevivência. Ele está dizendo, não vou precisar mais. A fé é isso. A fé, ela nos transporta para outro patamar. A fé dinâmica é a fé que a gente diz assim, rapaz, ó, mudei. Cansei. Quero crescer na vida. Vou ao encontro de Jesus Cristo e não vou olhar para trás. E se eu quero conquistar o que está na frente, eu tenho que abrir mão do que está para trás. E nós temos um monte de gente paralisada. Gente que tem potencial, que o tempo que sonha, que há 20 anos que sonha já devia ter feito 4 faculdades. Mas enquanto está sonhando, está morrendo, o sonho está aí, mas não se transforma em ação. Pessoas que não terminam os estudos, pessoas que vivem na ignorância, pessoas que se contentam com ganhar o pouco. Porque não querem fazer um curso, porque não querem aprender mais, porque não querem melhorar enquanto funcionários, porque querem ascender na vida, porque querem um upgrade na vida, porque querem subir na vida, mas no passo de mágica. Ele quer encontrar uma igreja que tenha varinha de condão e que o pastor faça uma oração ou 7 orações, para que ele, sem esforço, para que ele sem grito, para que ele sem levantar, para que Jesus vá lá e diga, ô coitadinho. Não, Jesus não foi lá e disse, ô coitadinho. Jesus está dizendo, eu vejo que você tem potencial, então levante-se e vem aqui. E aí ele lançou de si a capa. Ele disse, uma nova vida me espera. E Jesus falando. E a pergunta é, será que nós temos entendido que a vida é feita de vários pontos finais, até que tem um ponto final definitivo? Que tem um momento onde a gente começa sem estudar, sem trabalhar. Tem um momento onde a gente está parado na vida e tem um momento que a gente bota um ponto final e diz, agora eu vou criar vergonha. Agora eu vou estudar. Estou cansado de ser humilhado, estou cansado de ganhar tão pouco, estou cansado de viver na miséria. Que tem horas que a gente diz assim, rapaz, minha casa está caindo. Minha casa está desabando. E eu estou aqui. Passou... Tá? Já está aí em tempo de voltar para o trabalho e eu não fiz nada. A pia está vazando. Aqui em casa era assim, rapaz. Era. As paredes precisando de pintura. A pia vazando, a descarga sem ter jeito. Um monte de tomada que saía faísca, era fogo puro, era crente, estumado. Até que um dia eu disse, não dá para ser assim. E aí eu resolvi mexer, porque você vai ver que casa de crente é cheia de gambiarra. Certo? Então você começa a dizer assim, não dá. Não dá. O problema é que a gente acha que fé é só para culto o tempo. Quando é que sai perder essa ideia? Fé nós usamos em todos os momentos. Você sabe por que eu estou sentado nessa cadeira? Porque eu tenho fé que ela me aguenta. Você sabe por que eu deito na minha cama? Porque eu tenho fé que ela suporta o meu peso. No dia que eu desconfiar que ela não suporta mais o meu peso, eu a troco. Você sabe por que eu giro a chave do meu carro?
porque eu tenho certeza que ele vai ligar. Você sabe por que eu acordo e não fico assim, procurando ar? Porque eu sei, porque eu creio que Deus já o disponibilizou. Você sabe por que eu trabalho? Porque eu creio que Deus vai me dar força para trabalhar. Então a fé não se limita a culto templo. Não faça essa dicotomia miserável que a Igreja Católica fez. De dentro da igreja, tudo é santo, tudo é maravilhoso. Irmãos, nós estamos na casa de Deus. Da igreja para fora, tudo é diabólico. Não. Seja um bom pai, um bom funcionário, um bom avô, um bom marido. Seja um bom aluno. Seja perseverante. Seja alguém que levanta-se. Seja alguém que diz assim, oh, não estou contente com o que está aqui. Não aquele descontentamento que nós já refutamos, mas aquilo de dizer assim, eu não posso viver na miséria, não posso viver com essa casa imunda, não posso viver assim com esses móveis caindo, não posso viver nessa ignorância de não conhecer a Jesus Cristo, não posso viver na ignorância de não saber usar um computador. Não posso estar sempre pedindo às pessoas, fulano, vem aqui. Não posso ser Bartimeu para sempre. Desbartimize-se. Deixe o complexo de Bartimeu, de depender dos outros, e aprenda. Tem gente que até para colocar uma tomada, um fio na tomada, um plug na tomada, precisa dos outros. Que não sabe fazer um almoço, que não sabe costurar uma roupa. Que fé é essa? Que se você der uma oportunidade para cantar o hino, se treme toda. Se você der uma oportunidade na faculdade para fazer um trabalho, morre. Entra em pânico. E Jesus falando, Jesus agora chega e o cego tem o que ninguém tem. Jesus frente a frente. A fé dinâmica, ela vai até ficar frente a frente com Jesus. E Jesus falando lhe disse, que queres que eu te faça? Parece uma pergunta besta. Mas Jesus chega para mim e para você e diz qual é a tua prioridade. Jesus diz o que você quer que eu faça. E o cego sabendo que podia falar, ouvir, só não podia ver. Então ele disse, Senhor, que eu tenha vista. Que eu supere a minha limitação. Ele não disse, Senhor, eu quero uma aposentadoria gorda. Ele não disse, Senhor, eu quero os melhores médicos. Ele não disse, Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Não, ele disse, Senhor, eu quero enxergar. E adivinha quem é a primeira visão que ele vai ter? Quando ele recupera a vista, quem é o primeiro que ele enxerga? Jesus Cristo. E só ele, quando a sua fé é dinâmica, ele é o primeiro. Ele é o primeiro que nós enxergamos, é o primeiro que nós adoramos. E aquele cego não está pedindo, Senhor, eu não quero ter mais lutas. Eu não quero uma aposentadoria. Eu não quero que todos os meus filhos agora passem a me honrar. Ele diz, eu quero apenas enxergar. Para sair do chão. Para sair da mendicância. Para arrumar um emprego. Para crescer na vida. Para continuar andando. Porque eu sei que a vida não para. E aí, Jesus lhe disse, vai.
a tua fé te salvou. E logo viu. E o texto diz assim, o texto paralelo. E dando-se e seguia Jesus Cristo. A fé dinâmica. Ela nos faz, ela nos põe em movimento. Agora não é mais um homem sentado, parado. Não é alguém inerte. É alguém que segue a Jesus Cristo. É alguém que sabe que a vida não vai terminar ali. É alguém que sabe que outras lutas virão. Mas agora ele está vendo. Mas agora é mais um ponto final, é mais uma batalha vencida. E que vem a próxima. E ele sabe que muitas virão. Mas ele já venceu uma. Então hoje nós aprendemos sobre a fé, a dinâmica da fé. Que a verdadeira fé, ela nos põe em movimento. E a pergunta é, como está a nossa fé? Que não adianta a gente estar aqui meditando e meditando e meditando e ficar só assim, ou coisa boa. Por mim eu ficava aqui até de noite, se nós não estivermos praticando. Se nós, isso aqui é o nome, viu? Então, se nós não estivermos praticando. Então a nossa reflexão tem por objetivo fazer uma leitura do texto e contextualizar. Eu espero que nós tenhamos aprendido com esse Bartimeu, que a vida toda nos prepara para um momento único. Que quando chega o grande momento, nós não estamos despreparados. Que ao invés de olhar para as dificuldades da vida como castigo, como falta do amor de Deus, eu tenho que mudar a minha concepção e começar a olhar e dizer, é graça, é preparação para quando a hora chegar. E quando a hora chegar, eu tenho que caminhar para ela. Eu tenho que me dirigir na direção dela, sabendo que vai ser difícil, sabendo que muitos obstáculos nós vamos enfrentar, sabendo que nas buscas da vida, muitas barreiras vão levantar-se, e sabendo que cada barreira vai ser um incentivo para que eu trabalhe mais, grite mais, estude mais, lute mais, que eu vou usar as barreiras da vida como incentivo, que eu não vou parar de gritar enquanto Jesus não me chamar. Enquanto Jesus não me ouvir, enquanto Jesus não me atender. E eu sei que os inimigos de hoje podem ser os amigos de amanhã. Que o perdido de hoje pode ser o salvo de amanhã. Que aquele que é contra mim hoje pode ser o que vai me dizer, tenha bom ânimo. Pode ser um ombro amigo no futuro. E eu vou chegar para Jesus e vou dizer, Senhor, como Salomão, eu não vou te pedir a morte dos meus inimigos, eu não vou te pedir uma vida fácil, mas eu vou te pedir que desperte todas as minhas faculdades para que eu possa lutar na vida, para que eu possa enfrentar as dificuldades da vida, para que eu possa te seguir. E eu quero, Senhor, continuar andando. Eu não quero mais, eu quero me libertar do complexo de Bartimeu, de depender dos outros, de viver da caridade dos outros, de viver da bondade dos outros. Senhor, eu quero arregaçar as mangas. Vai ser tudo diferente. Porque agora eu ando contigo. Eu vou arrumar um emprego, eu vou estudar, eu vou recuperar o tempo perdido. Porque a minha fé é dinâmica. E agora, contigo, Senhor Jesus, eu vou caminhar. E ele sai caminhando. E você, hoje,
que talvez meu irmão, minha irmã, você que não é cristão, você que é ateu, você que está me ouvindo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, saiba de uma coisa, que ainda é tempo. Que você pode fazer um monte de coisa. Então largue o complexo de Bartimeu, de estar parado, de se contentar com a ajuda dos outros e de depender da boa fé dos outros. E peça a Jesus graça para que você possa vencer, porque isso vai fazer bem à sua alma. Para que você possa ter para ajudar e não precisar mais pedir. Para que você seja bênção e não peso. Que Deus nos abençoe. Até a noite. Hoje à noite tem mais aula, às 20 horas. Então até lá, em nome de Jesus, reflita em nome de Jesus. E vai lá no canal, clica no sininho, se inscreva. Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. E na página aí, por favor, depois deixe seu comentário. Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu testemunho. Não esqueça de curtir a página lá no alto, lá onde tem curtir, seguir, compartilhar. Então curte lá, para assim que a gente entrar aqui no ar, você já receber a notificação. Que Deus abençoe e até amanhã.